Inclinemos a cabeça para a oração. Nosso Pai, te agradecemos esta manhã por esta grande ocasião de nos reunirmos mais uma vez e abrir a palavra do Senhor e colocá-la diante de nós. E rogamos agora que o Espírito Santo tome aquilo que é de Deus e nos entregue, para que deixemos este lugar de oração hoje de coração alegre e cheio de satisfação. E ver o teu grande poder de libertação, Senhor, como Ele libertará os cativos, pondo-os em liberdade. Faze-nos saber as coisas que foram, que são e que hão de vir. E te agradecemos por estas coisas. Rogamos que nos abençoes enquanto estudamos sua palavra agora juntos. E quando sairmos, que se repita em nosso coração. Enquanto formos pelo caminho, nosso coração queimava, enquanto Ele, o Espírito Santo, falava conosco enquanto íamos pelo caminho. Abençoa cada ministro hoje em todos os lugares, os teus servos que lutam por esta verdade tua. Responde suas orações pelos enfermos. Cura os corpos enfermos dos que estão sofrendo. Senhor, pedimos que tu vás entre as pessoas e procures aquela predestinada, Senhor, semente e traga de alguma forma para que a luz caia pelo caminho, Senhor, pois cremos que já está ficando tarde. O sol rapidamente pondo-se no oeste. Então logo chegará o tempo em que não mais existirá. E o tempo e a eternidade entrarão em harmonia, quando Deus e seu povo entrarem em harmonia. E rogamos, Deus, que naquele dia sejamos contados entre aqueles que se harmonizaram com Cristo, que serão chamados noiva dele. Ajuda-nos hoje enquanto nos preparamos, não sabendo o que amanhã trará, mas estamos preparados para receber qualquer coisa, Senhor. Contanto que saibamos que Tu és por nós, estamos prontos para receber. Pedimos esta bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Fiquei muito feliz esta manhã quando entrei e vi que as pessoas se reúnem para o culto do Senhor. E estamos anunciando agora para hoje à noite. Haverá culto de cura esta noite. Oraremos pelos enfermos hoje à noite. Há pouco, quando cheguei, Billy, meu filho, me disse: há um cavalheiro aqui que é pobre e dirigiu de uma grande distância. E disse: eu o coloquei lá no quarto, papai. Cheguei tarde ontem à noite. Não tive jeito de estudar muito sobre o que eu ia falar na escola dominical hoje. Então peguei umas notas que marquei do que ouvi um irmão dizer e tirei disso um tema para a escola dominical hoje. E enquanto nos preparamos, nos aprontamos para o culto da noite. E Billy disse: há um homem lá que está doente. Disse: eu gostaria que fosse vê-lo. Acabei de sair do cômodo, meu irmão com mais ou menos a minha idade e sua esposa há pouco naquele cômodo, e o Espírito Santo desceu entre nós na sala agora há pouco. Pense, só mencionando o culto de cura, e lá veio ele, estão vendo? E ele disse a este irmão tudo do que havia feito, o que ele estava fazendo e o que causou o seu problema, de onde veio e tudo a respeito. E havia uma grande sombra escura pendida no quarto, então foi se clareando, e então o Espírito Santo tomou conta. Agora, creio que o homem está em algum lugar lá atrás agora. Ele e sua esposa talvez não podem entrar no prédio, mas eles disseram que iriam ficar de qualquer maneira para o culto. Vieram de lá de Yakima, em Washington. É ministro do Evangelho, mas só para ver a graça de Deus, onde ele esteve em um instituto de tratamentos e tudo mais. O Espírito Santo revelou tudo quando os médicos tentaram fazer tudo o que podiam a favor dele, mas teve um certo toque de Deus para fazer com que a maré virasse.
Está bem os tratamentos de choque, mas é como chamamos um choque no escuro, você sabe. Pode deixá-lo pior, você esquece de tudo do que aprendeu quando colocam esse remédio em você. Mas o Senhor Deus, com a sua graça e misericórdia, e mesmo antes de eu lhe dar uma palavra de oração, já estava sobre isso. Precisou de algo de Deus, aquele certo toque para fazer isso. Eu não devia dizer isso. Sim, vi o homem agora, o que não sabia que faria isso hoje ou não. Lá no interior, onde estive essa semana, eu gosto de meus amigos lá, são umas pequenas férias antes das grandes reuniões. Eu saio de casa para ir até lá caçar esquilos com esses irmãos. E esta família, ou melhor, famílias com as quais eu fico lá, são pessoas amáveis e homens são verdadeiros irmãos, amigos. Eles são. Um deles é um grande amante da caça com cães. E ele tem um cercado cheio deles lá, e foi lá que eu vi um pequenino, lindo cãozinho de caça, pequenino, a respeito do qual eu falei que tinha metade de um cachorro e o comprimento dava uns 2 deles. Eles estavam correndo pela casa e pensei, que coisa, como o Joe gostaria de ter algo assim. E lá, lógico, no Arizona não poderia usá-lo, entraria em cactos, seria o fim dele. Então eu disse, eles não usam cães lá, nessa parte do país, não poderiam usá-los. O clima e a condição daquele estado com os cactos morreriam. E então um verdadeiro cão de caça lá, um lobo ou algo o mataria talvez de qualquer modo se ele saísse. Então este homem me disse, você pode ficar com ele, mas eu não poderia levá-lo. Eu agradeci, descobri que era um de seus cães favoritos. Esse homem tem uma pequena, doce esposa, alguns filhinhos, e outro dia ele estava dando ré em seu carro, ela, e o Oldsmobile, e o cachorrinho tem mais ou menos esse comprimento, um filhotinho, e ela passou bem por cima dele, aquele Oldsmobile passou bem no meio do cãozinho, suas costas aqui, e o esmagou, e as pedras que estavam no chão entraram na barriguinha, sabem, e a esposa, em vez de correr com o cachorrinho para o veterinário, naturalmente o veterinário daria algo para que ele morresse. Lá estava outro rapaz comigo, logo que ele chegou lá, disse, se aquele cachorro fosse meu, eu daria um tiro nele. Disse, só isso? Deixá-lo sofrer assim, não. Eu disse, bem, não vamos atirar nele. Eu disse, vamos esperar um pouquinho. Pedi que todos saíssem e fui. Orei por ele e o cãozinho me seguiu até o alpendre. Estão vendo? Seja o que for que desejares, quando orares, creia que receberá e terá. Lhe será dado qualquer coisa. Esse é o nosso Deus, não é? Admirável, maravilhoso. Hoje, com certeza, o amamos, esperamos e conhecendo. Vi outro dia um velho casal, mãe e pai de um bom membro desta congregação de crentes. E a mãe creio que está chegando aos 100 e o pai também. E por cerca de 12 anos este homem nunca moveu suas costas deitado ali, esticado. E só de idade avançada. E a mãe agora tem cerca da idade dele, eu acho, está chegando perto dos 100 e a coitadinha quase que perdeu o seu controle mental. Ela está pensando que alguém está tomando tudo que ela tem. E olhei em volta da mesa e todos nós, jovens e velhos, estávamos sentados lá e eu disse, onde estamos indo? O que estamos fazendo? E a senhora com a qual eu estava, então, aqueles eram seu papai, sua mamãe, e eu disse, você é guiada por este lado também? Exatamente, cada um de nós. Estão vendo? Pensem nisso, um momento antes de começarmos a nossa lição. É para aí que você é dirigido? Por que está lutando? Para poder viver. Para que está vivendo? Para poder morrer, então.
Não seria a coisa mais tola se não tivéssemos aceitado a provisão de Deus para a vida eterna? A respeito de que poderíamos pensar? O que poderia estar em nossa mente que atraísse a nossa atenção de qualquer coisa? E se possuíssemos 100 milhões de dólares? E se você fosse dono do estado da Indiana ou qualquer outro estado, ou mesmo da nação, ou até do mundo inteiro, você viveria o suficiente? Você teria que passar por isso também, se vivesse o suficiente, estão vendo? E constantemente, dia após dia, cada vez que o seu coração bate, você está aproximando-se disso. Não há onde você possa vencer. Você está do lado dos que perdem. Você tem que perder. Mas lembrem que a promessa diz: aquele que perdeu sua vida por amor de mim encontrará. Agora, que tesouro seria mais do que encontrar a vida? Mesmo que você saiba que o mundo inteiro é seu, se você encontra a vida, encontrou a melhor coisa que poderia ser encontrada. Quero pegar a minha lição. Acabei de ver agora outro troféu da graça do Senhor. Há algumas semanas ligaram-me e um amável membro desta igreja ou deste corpo, não desejo chamar assim como igreja, quero chamar estes que, como eu estava falando, como as pessoas disseram: bem, a que igreja pertence? Eu não pertenço. A qual denominação? A nenhuma. Bem, a que você pertence? Eu disse: a um reino. Um reino. E através de um Espírito somos todos batizados nesse reino. Através de um Espírito, todos nesse reino. Jesus disse: orai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, se ele se pôs diante do monte da transfiguração, ele disse: verdadeiramente vos digo que muitos que estão aqui não provarão da morte até que vejam o reino vindo em poder. E foi pronunciado enquanto passamos por isso o monte da transfiguração. E a Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Então estas são as pessoas do reino que professam que esta não é a sua casa, este não é o nosso lar. Estamos esperando pela vinda do rei para estabelecer o reino. Fui chamado para um caso de emergência de um velho irmão que tem sido como um pai para mim. Ele, não o conheço por muito tempo, mas me lembro outro dia que trouxeram aqui para batismo em água e o homem tem, logo ele fará 91 anos e sua amável esposa me ligou e ela, tendo problema cardíaco, além disso, teve não posso dizer o nome, um ataque cardíaco, coronário, ataque cardíaco coronário e uma completa parada do coração. O médico não deu nenhuma esperança e o homem estava morrendo e me chamou. E eu entrei no meu pequeno velho Ford e comecei a ir rodovia afora para o Ohio, mais rápido que podia. Eu não sabia que uma das minhas rodas estavam desalinhadas, comeu o pneu. Então, subindo para lá, saí do posto de gasolina por volta das 11 horas e estou preocupado com ele. Eu amo e sei que, se continuar o Senhor permitir, ora, mais cedo ou mais tarde, teremos que entregar uns aos outros. Mas isso não prejudicará o arrebatamento agora. Eles vêm primeiro, então. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Eles vêm primeiro. Estão vendo? Nós, os que estivermos vivos, permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então seremos transformados num abrir e fechar de olhos e com Ele seremos transformados e com Ele seremos elevados juntos. Esses vão primeiro, são os privilegiados
sobre os que estão vivendo. E quando eu saí do posto, às 11 horas, o Espírito Santo me disse, não se preocupe com ele, você pegará em sua mão outra vez, ele virá à igreja. E um homem de 91 anos morrendo quando encontrei com sua esposa e seus amados no hospital em Lima, eles me contaram sobre sua condição. Eu olhei para ele lá e ele disse, mas algo estranho, disseram. Ele começou a melhorar às 11 horas. Bem, o Senhor havia mostrado àquelas pessoas muitas coisas. Sabiam que eu não disse isso porque eles me haviam dito primeiro. Começou a mudar. Eles sabiam que eu lhes diria a verdade. Então, no último domingo, quando eu estava indo para o Blue Boar Cafeteria em Louisville, onde penso que 80% desta congregação se reúne nos domingos para comer, quem que eu vi pela rua, vou dizer, meu coração tremeu quando vi o nosso irmão Dow pela rua, exatamente o que ele me disse, e eu o cumprimentei lá na rua. Então, voltei aqui no último domingo à noite e falei sobre o assunto da unidade, o tempo da unidade e o tempo do sinal. Então, isso fez aquilo acontecer, exatamente o que ele disse, e aqui está ele sentado na igreja hoje, bem em nosso meio, como um troféu da graça de Deus. Quando eu peguei em sua mão, debaixo do balão de oxigênio, eu disse, irmão Dow, ficará curado, eu o verei na igreja outra vez. Esse é o assim diz o Senhor. Aqui está ele sentado na igreja neste instante, o irmão Dow. E se não estou enganado, o ministro do qual eu estava falando há pouco, o Espírito Santo veio e revelou todas estas coisas. Ele disse como aconteceu, ele disse o que fez, do lugar, desde então, o caráter de sua família e tudo a respeito. Ele disse que está terminando. O ministro está sentado aqui mesmo do lado direito. Poderia levantar a mão, senhor? Lá está ele e sua esposa. E aqui está o irmão Dow sentado nesse momento. Oh, ele não é maravilhoso? Essas coisas que foram, que são e que hão de vir. 1, 2, 3 testemunhas, as coisas que foram, o que você tem feito. E as coisas que estão acontecendo agora, as coisas que acontecerão. E cada vez exatamente em linha com a palavra. Isso é só Deus que pode fazer. Oh, você não está feliz por essas coisas? Agora, razão por eu tirar um pouquinho a mais de tempo, Billy tinha que ir buscar sua esposa e bebê e disse, papai, não comece a pregar enquanto não voltar. Acho que ele já voltou. De qualquer maneira, não tenho muito tempo. Estou tentando afastar-me dessas 4 horas de esforço que eu faço vocês passarem por isso e tornar a ser 35, 40 minutos e tentar manter. Agora, fui criticado certas vezes em Chicago, gastei cerca de 35 minutos ou algo assim, 35 no último domingo à noite, foram só uns 45 minutos. Billy disse, o senhor está realmente se aperfeiçoando, papai, orgulhoso do senhor estou. Bem, talvez hoje, para fazer uma pequena classe de escola dominical, não quero segurá-los muito, para que possam sair, almoçar, orar, voltar à noite para o culto de cura. Vamos formar uma fila de oração hoje à noite e orar pelos enfermos. Agora, se você conhece alguma pessoa por aí, qualquer parte que esteja doente, deseja oração, traga aqui esta noite. Agora, se você tem que trazê-los de qualquer maneira, faça-os. E essa é a coisa principal, é trazê-los aqui esta noite. Todos poderemos nos reunir. Desse modo, é difícil fazer chamadas indo lugar a lugar. Então, se você conhece alguém ou tem um sentimento de culpa quanto a alguma coisa, mas se eu puder reuni-los todos em um só lugar, então posso orar por eles. Agora, se você desejar, a pessoa desejar receber oração, você diz, elas receberão, certamente, receberão oração. Traga-os aqui, o Senhor permitindo. Estaremos aqui para orar por todos. Sinto que a terceira puxada está começando a movimentar-se. Agora vamos ver
antiga e conhecida escritura, que escolhi às pressas ontem à noite, estando com muito sono, anotei algumas escrituras para acompanhar e tomando uma espécie de comentário que um irmão certa vez fez sobre o texto. Eu anotei e pensei, bem, creio que vou anotar isso porque pode ser útil. Muitas vezes eu observei que muitos de vocês têm um pedaço de papel anotando e o ministro pode estar dizendo alguma coisa e você anota essa observação. Quando algo tocar em você, então, se o Espírito Santo está fazendo isso, então começará a construir aquele próprio ponto lá, uma mensagem para o Senhor. E observa as reuniões, seja onde for que eu vá, as pessoas, pregadores, anotando. É por isso que estamos aqui, é para tentar ajudar um ao outro por esses caminhos. Agora, vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, nas eras da igreja, repetindo, era da igreja. Mas agora poderia pegar este único texto e, com o Espírito Santo, pregar sobre ele 100 anos e nunca conseguir esgotar tudo que tem nele, porque este único texto, como todos os textos da Bíblia, estão todos juntos. E quero tirar o meu tema desta manhã sobre como poderei vencer. Agora, escolhi isto porque acho que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito morrer. Temos de continuar o avivamento constante cada dia. Paulo, ele disse que tinha que morrer diariamente para que Cristo pudesse viver, e nunca devemos deixar que esse reavivamento morra em nós. Agora, capítulo 3 de Apocalipse, começando com o versículo 21, leremos: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você observou a conciliação disso? Vejam, assente-se comigo em meu trono. Não sobre meu trono, mas no meu trono. Este é em seu domínio. E agora, como Cristo é governante, o trono do governante está sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma, estará a igreja com ele, a noiva estará com ele em seu trono com domínio total. Estão vendo? Não sobre seu trono, mas no meu trono. Estão vendo onde está o seu domínio? Um trono é sobre domínio, e um domínio vai até onde suas fronteiras chegam e é de eternidade a eternidade. Pense nisso. Agora, enquanto estudamos, o meu propósito nisso não é apenas vir aqui para ter companheirismo com vocês, sendo que eu gosto de fazer isso, mas se eu tivesse chance de fazer isso, iria até sua casa, apertaria sua mão, conversaria com você, me sentaria, comeria com você, sentaria à sombra de uma árvore para conversar e ter companheirismo por um tempo. Mas quando vimos aqui, estamos aqui com um propósito específico. Esta é a casa de correção. Este é o seu trono. Este é o trono de Deus. E o julgamento sai da casa de Deus. E aqui está onde nos reunimos. Reunimos-nos em amor um com o outro, como somente os cristãos podem amar. Mas aqui estamos sob uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio. E estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para vermos onde estão nossos pontos fracos, nossas falhas, e como podemos apanhar de onde deveríamos estar, para onde devemos estar. Isso é o que examinamos. Os ministros estudam esses lugares, pontos para seu povo. Quando vêm as pessoas, suas falhas, então começam a falar disso. Agora, acho que logo a igreja estará dando mais um passo mais alto.
nesse momento. Não tenho planos de fazer isso hoje, de mostrar essas coisas, mas acho que logo será, permitindo o Senhor, antes de pregarmos a respeito daquelas trombetas, trazer para a igreja alguma coisa que vocês deveriam saber, creio eu, agora. E agora estamos falando a respeito desta conquista. A palavra vencer, claro, você sabe o que significa. Você tem que ter algo para poder vencer. E esta era da igreja da qual o Espírito Santo estava falando aqui, na era de Laodiceia, como acabamos de ver, necessitava de uma repreensão. Laodiceia teve que ser repreendida por causa da sua divergência quanto a Cristo. Ela colocou Cristo do lado de fora, em sua era, e Cristo estava do lado de fora tentando voltar. Isso é amor. Depois de ter sido expulso de sua própria casa, estava tentando voltar e disse: aquele que abrir a porta, entrarei. E a igreja ela mesma, ao todo, o expulsou. Mas agora notem, seu chamado aqui não somente para a igreja, ao que vencer. Estão vendo? Não a igreja, que ela seria... Estão vendo? O corpo da igreja, mas para aquele que vencer, ao indivíduo que vencer. Agora, e Laodiceia... Agora vemos então, sabendo que esta é a era de Laodiceia, e sabendo que esta era precisa de uma repreensão severa de Deus. Precisa de uma repreensão severa. E quando o nosso clero fica tão mole e bobo, como algum avô com seus netos, qualquer coisa que fizerem está perfeito. E fala-se tanto que Deus é um Deus tão bom que tentaram fazer de Deus um avô caduco. Mas ele não é. Ele é um pai de justiça, de correção. E amor é sempre corretivo. Estão vendo? O amor corrige, não importa quanto fira, permanece corretivo. Uma verdadeira mãe corrige seus filhos, um verdadeiro pai corrige. Se ficar muito mole e deixá-los... Eu estava atravessando um velho tronco outro dia, um riacho chamado de grota, e pulei em cima desse tronco. Na parte de fora parecia bom, um grande tronco de faia, mas quando pulei em cima dele, e ele estava todo podre e mole, eu pensei, assim é como os cristãos estão ficando. Eles têm estado em pecado e transgrediram tanto que se tornaram moles, não aguentam o peso, não sabem o que significa vencer. Comecei a pensar nesse texto, vencer, conservar vida em você. Quando a vida saiu, foi isso que fez aquele tronco ficar assim. E ficou pior do que nunca quando caiu no rio onde aquelas águas estavam. E então, agora, você pega alguém que deveria ser cristão, deixa a vida de Deus sair dele, a experiência do gozo de servir a Cristo e viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo, apodrece 2 vezes mais rápido. Vive bem debaixo disso. Se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Estão vendo? Porque senão você prostra-se aí sabendo que essas coisas que você deveria fazer não faz. A Bíblia diz, aquele que conhece o bem e não faz está pecando. E torna-se mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então, lute com tudo que está em você para permanecer na vida de Cristo, para que seja um portador de frutos. Vemos essa era em que estamos vivendo, é uma das maiores eras de todas as eras. Essa era da igreja de Laodiceia é grandiosa, a mais grandiosa de todas, porque é o fim do tempo, é a harmonização da eternidade. E então, é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que já houve, e os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que em qualquer outra era. Estão vendo?
Lá nas eras primitivas, um cristão podia, pela sua profissão de ser de uma igreja, ou de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isso. Podia ser morto e tirado da miséria e ir encontrar com Deus rapidamente. Porém, agora o inimigo tem vindo no nome da igreja e é tão enganoso. Esta é uma grandiosa era de decepção quando Cristo disse que sim, os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que, se possível for, enganaria até os próprios eleitos. Se possível. Entendem? E lembre-se que Cristo falou das pessoas eleitas no último dia. Estão vendo? Que enganaria até o próprio escolhido, se possível fora, de tão parecido. Então as pessoas vivem, o povo pode viver uma vida pura e santa, não pecaminosa, adúltera, com bebidas, mentiras, jogo. Pode viver acima disso, não ficar nisso. Esta é a era da vida, a vida pessoal de Cristo, onde as químicas do seu corpo, o que estava nele, primeiro, sob a justificação, o batismo na água, segundo, sob o novo nascimento de Wesley, a santificação que limpa, e terceiro, sob o batismo do Espírito Santo, colocando aquele vaso santificado em serviço. Estão vendo? A palavra santificar é da palavra grega, significando limpo e colocado de lado para servir. Agora, colocar em serviço o Espírito Santo. E observamos que quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos, exatamente o que a igreja tem feito, batistas, metodistas, aqueles que creram em santificação. Então Jesus disse, o espírito imundo, quando sai, retornará a este corpo, igreja, e encontrará a casa adornada, varrida, limpa, vivendo pura, vidas puras, tudo certo. Mas então, se aquela casa não estiver cheia, ocupada, então ele entra com mais 7 demônios piores do que os que estavam, e o último estado deste será 7 vezes pior do que antes. Seria melhor terem permanecido luteranos do que terem recebido aquela luz e terem falhado em segui-la. Então, assim serão os pentecostais. Sabem o que quero dizer? A casa está adornada. Eu estava falando com alguém outro dia, disse, são bastante cuidadosos, muitos dos grupos da santidade, para não chamar o Espírito Santo de Espírito Santo, porque se identificam como pentecostais quando fazem, dizem Santo Espírito, Espírito Santo. É a mesma coisa. Mas eles são cuidadosos, não querem ser identificados com pessoas que falam em línguas, e é o Espírito Santo, ele próprio. Estão vendo? O que acontece, então? Quando o inimigo, que saiu debaixo da santificação, que foi lavado, voltou e encontrou a casa cheia do Espírito Santo. Agora, o estado da igreja uniu-se com a Confederação de Igrejas, com o Concílio Mundial de Igreja, e está num estado agora que está ligado ao catolicismo romano e todo o restante, e agora 7 vezes pior do que estava quando saíram do luteranismo. É onde o homem pega isso. E então, veja a era da igreja de Laodiceia, depois que recebeu o Espírito Santo, e com conhecimento, e com o Espírito de Deus nela. Então, as obras de Deus são condenadas através disso e chamadas de obras do mal. E o que acontece? Aí está onde Cristo foi expulso da sua própria igreja. Ele nunca lhe mostrou na igreja até que chegou a Laodiceia. E quando chegou a Laodiceia, ele foi tirado de sua igreja e está tentando voltar para dentro. Agora vejam, a justificação nunca o colocou
para dentro, a santificação limpou o lugar para ele, mas quando o batismo do Espírito Santo chega, o coloca nas pessoas. E agora o colocaram para fora quando ele começou a se mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o colocaram para fora porque se denominaram e o Espírito do Senhor não concorda com denominações. Entendem agora? Eles o expulsaram. Não queremos ter nada a ver com telepatia, é do diabo, é leitura de sorte, estão vendo? Não compreendem. Olhos e não podem ver, ouvidos não podem ouvir. Vejam, Deus somente abre os olhos conforme a sua vontade. Ele fortalece quem ele deseja e dá vida àqueles que ele deseja. É o que a Escritura diz. Agora, vemos estas horas em que estamos vivendo, este estágio, e vemos o que foi. E o Espírito Santo está repreendendo a era que o colocou para fora. Mas, em tudo isso, você notou ao que vencer? Mesmo nessa mundana perversa era da igreja, ao que vencer. Encontramos aqui que Deus sempre teve vencedores. Ele teve vencedores em cada era. Sempre houve, todo o tempo, em cada era que houve na Terra, Deus sempre teve alguém que ele podia colocar as suas mãos nele como testemunha na Terra. Nunca ficou sem uma testemunha na Terra, nunca ficou sem uma, embora às vezes, porém, alguém sempre venceu. Agora, como os santos do passado, um homem muito bom, estudante, estava falando a respeito dos 7 selos e disse: irmão Branham tem sido um tipificador, ou melhor, um tipologista. Como no mundo você vai colocar a igreja no arrebatamento sem o período da tribulação em um tipo? Disse: veja, se é um tipo, tem de haver um. Se é um antítipo, tem que haver um tipo para aquele antítipo vir. E tudo que eu vi é verdadeiro, tem um tipo. Tem uma sombra. E a Bíblia diz que as velhas coisas eram sombras das novas que haveriam de vir. Disse, porém agora, você pegou o Antigo Testamento como sombra. E o que é que você vai fazer com esta igreja? Este homem vem de um grande homem, um grande ensinador, que é um amigo do peito meu, um homem muito bom. Ele é um amável irmão. Eu não ousaria dizer uma palavra contra esse irmão, não faria de maneira alguma como um cristão. Eu não diria nada dele, ele não concorda comigo nesse assunto, mas ele é meu irmão precioso, comemos juntos, ele é excelente. Eu pego suas revistas, leio seus artigos, ele escreve alguns dos meus. E eu tenho pego muitos temas que tenho lido de seus artigos e ouvido dizer. Ele é um grande homem, mas ele não concorda comigo. Eu aprecio isso, a sua sinceridade, embora ele não seja um desses bajuladores, ele tem de concordar com tudo que você diz. Ele tem suas próprias convicções e fica firme. Eu aprecio isso, é um bom homem. Eu não sou mestre ou estudante de modo algum. Ele é ambos, professor e estudante, e eu não posso concordar com ele porque não vejo dessa forma, mas não pertence à salvação, pertence à vinda do Senhor. Ele vê que a igreja tem que passar pelo período da tribulação para a purificação. Eu digo que o sangue de Jesus Cristo purifica a igreja. Isso não precisa de... Eu creio que a igreja passa pelo período da tribulação. A igreja organizacional, porém a noiva não. Escolheria você uma mulher que tivesse que purificá-la antes de casar com ela? A noiva de Cristo é escolhida. Ela é eleita. E ela é a noiva de Deus, a noiva de Jesus Cristo. E agora ele disse, como vai tipificar isso? Se essa noiva subir antes de passar pelo período da tribulação, disse, eu tenho escritura que mostram que a igreja está no período da tribulação. Disse, apenas leia o 6º selo, só isso? Ela está bem aí sob o período da tribulação. Mas descubra, logo antes disso, a noiva
já foi. Naquele tempo ela estará na glória e não passará por nenhuma purificação. Aquele que crê em mim terá vida eterna e não entrará em condenação ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Cristo deu a promessa que nem passaríamos pelo julgamento. Então ele tomou o meu lugar espontaneamente até que fosse absolutamente livre. Quando fui perdoado, estou perdoado. Como pode ele me tirar da casa do penhor e obter um recibo? Claro. Como pode ser ele o meu redentor e me tirar da casa do penhor e o avaliador continuar dizendo que eu pertenço a ele? Eu tenho um recibo assinado, amém, escrito com o sangue de Jesus Cristo. Agora, nisso, aqui está onde estamos. Ele disse, agora, como você vai conseguir separar aquela noiva eleita da qual você fala a respeito, como você vai colocar isso sob um tipo? Eu disse, muito bem. Eu disse, aqui está. Agora em Mateus, capítulo 27, versículo 51, deixe-me ler, e então ficará bom. Então saberemos se está tipificado ou não, se é a noiva eleita. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Isso, muito bem. Lemos assim, na crucificação de nosso Senhor. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de cima a baixo. Agora, aquela era a lei terminou bem ali, porque o véu guardava a congregação das coisas santas de Deus. Somente um sacerdote ungido entrava lá uma vez por ano. Lembra? Agora, Deus com sua própria mão, notem, de alto a baixo, não de baixo para cima, tem uns 40 pés de altura, não de baixo para cima, mas de alto para baixo, mostrou que foi feito por Deus. Rasgou o véu em dois. Então, qualquer um, seja quem for, poderá vir e participar da sua santidade. Muito bem. De alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí está aquele eleito, aquela noiva, nem todos a igreja judaica virão naquele tempo, todos fizeram o mesmo sacrifício, todos estavam sob o sangue derramado do Cordeiro, mas havia um grupo eleito, e aquele grupo eleito, logo que veio o evento, creram nisso, foram sinceros, resolutos. Agora, estou chegando na palavra vencer agora. Esses que realmente venceram, sinceramente, fazendo a mesma oferta que o restante, porém, em sinceridade, venceram as coisas do mundo quando foi feito corretamente a propiciação para eles. Eles estavam no paraíso até aquele tempo, quando aquele tempo foi feito, haviam vencido e estavam descansando, dormindo. Muitos corpos daqueles que dormiram no pó. Dormiam. Agora, se tivéssemos tempo, poderíamos voltar a Daniel. Quando Daniel, aquele eleito que havia vencido, ele disse, cerre o livro, Daniel, pois repousará a tua sorte. Mas quando o príncipe vier e se levantar para o povo, tu repousarás a tua sorte. Aqui está. Daniel, esse profeta de Deus, viu o fim chegando. E ele disse, Daniel, nesse dia repousarás na tua sorte. E aqui estava ele vindo, nem todos de Israel, mas a noiva é um tipo de Israel. Agora o restante de Israel não virá até a ressurreição geral. Agora, na vida do Senhor Jesus, aqueles que estão realmente amando sua vida e que estão vivendo por ela. Quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo ressuscitará e aqueles serão transformados no momento e o restante não saberá nada a respeito. Lembrem, apareceu para aqueles da cidade, veja, o arrebatamento será assim.
Nós veremos uns aos outros, ou nós o veremos, o resto do mundo não os verá. Serão levados como uma ida secreta, esperando por aquele tempo, então regressando à terra para aquele milênio glorioso, então os 1000 anos. O resto dos mortos não viveram por 1000 anos, e então virá a ressurreição geral, onde todo Israel e também aparecerão lá os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, todos representados, e nós ainda não entramos nisso, talvez o Senhor permitindo, entraremos no testamento como aquelas paredes de jaspe, 12 pedras, 12 portões, 12 fundamentos, tudo representado. A questão nos 12 tronos, os anjos mensageiros aqueles dias para trazer o julgamento sobre aqueles que rejeitaram suas mensagens. Amém! Aquela grande hora há de chegar. Sim, que dia, que tempo estamos vivendo, como precisamos de nos examinar, igreja. Agora falamos a respeito dessas coisas que estão chegando e que hão de vir. Agora hoje vamos deixar cair aqui atrás e vermos, nos examinar, vermos se estamos certos na fé. Agora vamos falar sobre os vencedores por alguns minutos. Nos dias do tempo de Noé, os quais foram tipificados por Jesus Cristo, de serem como os de hoje, era para eu ter 10 minutos, agora eu já estou com meia hora. Ia começar na primeira página, pularei algumas se puder. Notem, no tempo de Noé, o tipo de hoje, Jesus, referindo-se a isso, disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Notem, estava lá todo aquele mundo antediluviano, talvez milhões de pessoas, houve 8 vencedores. 8 pessoas que venceram, que eram verdadeiros, genuínos vencedores. Houve 3 filhos de Noé e suas esposas de Noé e sua esposa. 8 vencedores que entraram na arca no tempo apropriado. Como fizeram isso? Ouviram a palavra de Deus. Não foram encontrados fora da porta. Foram encontrados do lado de dentro da porta. Oh, amados amigos meus, não deixem essa porta se fechar. Jesus disse, como foi naqueles dias, assim também será na vinda do Filho do Homem. Obrigado, irmão. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora, se alguém for encontrado fora dessa porta, muitos deles podem ter tido boas intenções, e se algum dia tais coisas acontecerem, entraremos com o irmão Noé, porque ele é um bom sujeito, mas está vendo, somente 8 ficaram dentro. Agora, pensem bem agora. Se você está por aí, manhoso, entre depressa, rápido, porque a porta pode fechar a qualquer hora. E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação de seu povo. Houve uma arca nos dias da lei, a arca do testemunho nos dias da lei. Seguiram a arca. E há uma terceira dispensação agora, como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, e agora neste tempo, há uma arca agora. E esta arca não é uma denominação, nem são as obras que você faz. Isso é por um Espírito. Romanos 8:1. Todos somos batizados em um corpo, no domínio do reino. Um batismo espiritual. Não importa se bom, se ruim, seja o que for, você está naquele reino através de um batismo do Espírito Santo. Estão vendo? Essa é a única maneira de você vencer. Se todos que estão sob o sangue derramado, que são vencedores, porque você mesmo não pode vencer, é Ele quem vence por você. Você está descansando. Como saberei então, irmão Branham, que estou lá? Note que tipo de vida você está vivendo. Dê uma olhada. Veja se está vivendo em você automaticamente. Ou você tem que fazer força e empurrar. Você está fazendo isso, mas não tente fazer isso. Agora mesmo, exatamente como colocar o braço de um bebê na manga.
Ele se levanta, abaixa, fica por ali, tentando... Mas como pode fazer? Coloque o seu casaquinho, querida. Ele não consegue. Seus bracinhos para cima, para baixo, assim. Precisa de uma mão firme. E quão contente estou em poder entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, não consigo chegar aí. Ajuda-me. Coloca o casaco em mim. Vou parar de tentar. Deixarei que ele o faça. Vejam, o neném continua tentando. Oh, eu não consigo. E tenta de um lado e de outro, não consegue. Nem você consegue, nem eu consigo. Mas se ficarmos quietos e deixarmos que ele faça, entregue-se apenas a ele. Aqui, Senhor, aqui estou. Apenas deixe. Eu não sou nada. Eu entrego. Coloca a tua mão no lugar certo. Coloca minha mão no lugar certo. Essa é a vitória. Isso é vencer. O que você tem que vencer é você mesmo. Suas ideias, coisas, render-se a ele. Ele vencerá por você. Ele sabe como, nós não. Mas, no tempo de Noé, houve 8 vencedores e foram os que entraram. Foram pegos do lado de dentro. Agora, vejam, amigos, creio que estão gravando isso. Se está na televisão, ou... Não é televisão, me perdoem. Na fita, seja o que for, como estiverem ouvindo, quem ouvir, a hora já é tardia e você tem boas intenções, sim, mas seja encontrado do lado de dentro. Agora, não fique lutando, não é para aquele que quer ou que corre, mas Deus. Deixe Deus. Entregue-se apenas a Ele e siga em frente com fé perfeita e satisfeita de que o Deus que prometeu é capaz de realizar. Não unindo-se a uma denominação ou outra denominação, correndo com isto, aquilo, experimentando isso. Entregue-se a Deus e ande com Ele. Pacificamente, calmo, sem interrupções, apenas siga andando com Ele. Foi isso que eu disse ao nosso irmão que acabou de sofrer um acidente. Simplesmente entregue-se a Ele. Ele está aqui. Aquele que sabe o que você tem feito, faça isso dessa maneira e tudo isso. Ele sabe que tudo estuda a seu respeito e agora ele acabou de dizer aqui atrás o que você tem de fazer. Agora eu disse, a única coisa que você tem de fazer é esquecer do seu passado, seguir em frente, viver para o futuro na presença e na glória de Deus. 8 vencedores. Nos dias de Daniel, houve 4 vencedores que podiam suportar as provas de fogo dos leões. Agora, esperamos ser provados. Esta é uma boa lição para meu irmão lá atrás também. Aquele que vem a Deus deve ser provado primeiro. Provado como? Com a palavra. Essa é a prova de Deus. Crê nela? Aquele que vem a Deus deve ser provado. Mostra um filho verdadeiro aí, estão vendo? Ser provado. E quando a prova vem, você não pode vencer a não ser que uma prova lhe seja dada. E quando a prova chega, é para você, para ver se você pode vencer ou não. E Jesus disse para aquele que vencer. A prova é a maior coisa que alguma vez já aconteceu com você. Eu creio que está escrito nas Escrituras, Pedro disse, que nossas lutas valem mais para nós do que o precioso ouro. É um tempo de provas. E uma boa evidência para nós disso é que está conosco quando somos provados, pois todos os filhos de Deus são provados. E Daniel, um homem, um profeta, este era o sangue de Abednego. Daniel era o profeta. Este era o tamanho da igreja naquele dia, quero dizer, da noiva. Há muitas igrejas. Uns 2 milhões delas desceram até lá. Mas ouvi. Este era o tamanho dos vencedores. E aqueles vencedores eram colocados à prova. E cada vencedor tem de passar por uma prova. E quando disseram, retire o que a palavra disse, ou será lançado na fornalha ardente, recusaram-se tudo exceto a palavra. E quando foi dada uma prova a Daniel, que ele deveria retirar o que a palavra disse, que eles deveriam se inclinar diante do templo, que Salomão orou, e ele os livraria de todas as coisas. Deus escutaria dos céus
se olhassem em direção do templo, orassem e disse, se qualquer homem orar dentro desse tanto tempo de dias, nós somos medo-persas, os quais não podem mudar e alterar as nossas leis, aquele homem será lançado na cova dos leões. Armaram uma armadilha para ele. Eu creio que o profeta sabia, mas armaram uma armadilha para ele, saiu humildemente. Quando chegou a hora dele orar, ele sabia que em sua terra natal, em Jerusalém, havia um sacrifício que queimava no altar. Daniel não tinha medo daqueles espias. Ele levantou a veneziana, abriu as janelas, caiu de joelhos, levantou as mãos para cima, para Deus e orou. Por quê? Vivo ou morto, ele tinha vitória. E, portanto, a vitória foi tanta que os leões não puderam comê-lo. Estão vendo? Ele venceu. O Sadraque, o Mesaque e Abednego tiveram tanta vitória que o fogo não pôde queimá-los. Você sabe o que a vitória é? Uma coisa difícil de se queimar ou de ser comido ou qualquer coisa. Tá? Pode ser que eu mencione outro personagem. Nos dias de Ló, Jesus referiu a... Houve só 3 que venceram. Ló e suas 2 filhas. Nem sua esposa venceu. Ela saiu. Ela é um tipo. Gostaria que tivéssemos tempo. Os meus 30 minutos estão terminando agora mesmo. Vejam. Ela fez tudo certo. Saiu. Agora, eu tenho de entregar isso por um momento. Muitos de vocês também saíram. Deixaram as coisas para tomarem suas posições depois de procurarem nas Escrituras e viram que é certo. Você viu a vindicação do Deus Todo-Poderoso, não de alguém que disse que era uma vindicação, que a Bíblia diz que seria. E aqui está ela fazendo isso, e viu que era verdade. Então você preparou para sair de Sodoma, deixou as denominações, as coisas que o amarravam, um credo, seguir Cristo através do Espírito Santo, vindicando-se através da palavra escrita de Deus. Em outras palavras, você tomou a Bíblia ao invés do credo. Você levantou para seguir. Bem, a mulher de Ló fez a mesma coisa, vocês sabem. Levantou-se para ir com Ló, seguir o seu esposo, seus filhos, seus queridos. Mas isso não estava no coração dela. Ela continuava a amar o mundo. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Vejam, ela nem chegou a vencer. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, finalmente a destruiria, ela tinha que dar aquela última longa olhada. Foi assim que ela foi pega. Nunca olhe para trás. Não tenha desejo, siga em frente. Coloque a sua mente no Calvário e siga andando em direção a Cristo. Vejam, ela começou como vencedora, mas nunca venceu. Ela deixou a denominação, ou sim o fez. Deixou Sodoma com Ló. Mas ela queria voltar e cortar o cabelo. Sabem o que quero dizer, entendem? Ela teve que voltar. Não conseguiu suportar a prova. Ela teve que olhar para trás para ver o resto que eles estavam fazendo. Sabem, acima de tudo, tenho bons amigos lá. E, além disso, será apenas um pequeno movimento. Não sei se pode estar certo ou não. Eu só estou com a palavra deste homem a meu respeito, embora ele seja meu marido, mas ainda... O seu pastor é o seu marido espiritualmente falando. Agora, se isto pode ser certo ou não sei se a revelação não esteja certa. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, perfeitamente não sabe que isto é a palavra de Deus, então você não pode ir. Estão vendo? Você tem que ser realmente provado. Tem que saber disso. Não dizer, bem, eu vejo outros fazendo isso, eu vejo um sinal. Você sabe que Israel poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Começaram com 2 milhões fortes, terminaram com 2 homens. Isso mesmo. Viram as obras de Deus, a manifestação do Espírito, viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais, partiram, mas não estava no coração deles. Eles não venceram, saíram. E Jesus disse, eles pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles morto significa separação eterna. Cada um deles apodreceu no deserto. Mas houve 2 homens, Josué e Caleb. E quando chegou a hora da prova final, os obstáculos eram tão grandes que pareciam como gafanhotos ao lado deles. Josué gritou com Caleb e disse, nós somos mais do que capazes de fazer isso. Por quê?
Assim disse Deus. E foram vencedores. Venceram. Foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas para levar a verdadeira e eleita noiva para a terra prometida. Josué e Caleb, na linha de frente lá, como os dois generais dirigindo-os pelo rio, e atravessaram para a terra prometida. Por quê? Criam na palavra. Não importa o que Datã, ou melhor, levantou o que fez Coré, e eles tentaram dizer, este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto. Depois que Deus ter totalmente vindicado o homem, disseram, nós começaremos um grupo de pessoas, faremos isso, aquilo, aquilo outro, e daremos nossas organizações, faremos. Eles morreram e pereceram, mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor permaneceram com ela, e eles foram, não aquele que começa, aquele que termina. Muitos que começaram a competição, mas há um que termina. São muitas igrejas que começam, muitos grupos, haverá um grupo que terminará. Esses são vencedores. Nos dias de Ló, sim, ela teve que dar aquela grande olhada para trás. Estou deixando fulano lá embaixo, aqueles bons tempos costumávamos ter, e nunca os esquecerei. E ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela foi excluída sem misericórdia e pereceu. E aquela massa ainda está lá hoje e afirmam, não sei. Você pode quebrar um pedaço disso e crescerá outra vez a estátua do sal. Se você alguma vez vir aquele quadro de Sodoma e Gomorra, você verá a estátua de sal original que está lá. Agora, há uma diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar uma. Agora, note, nos tempos de João Batista, nos dias de João Batista, foram encontrados 6 que venceram. Em todas as eras tiveram vencedores. Nos dias de João, tiveram 6. Esses eram José, Maria, Zacarias, Isabel, Simeão e Ana. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Estão vendo um tipo de Cristo é a igreja, Cristo é a igreja, Cristo é a igreja, Cristo é a igreja. Notem, começa de um homem natural, não é? Moisés, José, o homem natural José, que era ele? Carpinteiro. Então, um sacerdote. O que ele era? Um ministro na casa do Senhor, Zacarias. E dali para Simeão, um profeta e uma profetisa. Entende? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Amém. Vê? Perfeito. 6 vencedores. O resto deles ofereceram seus sacrifícios e tudo mais, mas foram escolhidos aqueles. Venceram. Notem, cada era da igreja, os mesmos venceram quando alguns de cada era da igreja venceram a tentação da era. Eu tenho as escrituras aqui. Não, acho que não tenho tempo de fazê-lo. Mas sabemos, cada uma das eras da igreja, ou mesmo agora, exatamente como alguém que está... Vejam, como eu disse no princípio, você nasceu fracassado. E esse nascimento nunca pode trazer vida, porque você nasce fracassado. E você está em um mundo fracassado, entre pessoas fracassadas que possuem, entre credos fracassados, denominações fracassadas. Você tem que chegar à vitória de alguma maneira. É exatamente como um lírio. Creio que o lírio é uma das flores mais belas que existe. Gosto muito desses grandes copos de leite dos lírios do brejo. Creio que é difícil achar um bonito, grande lírio do brejo. Chamamos de lírio d'água. Como é radiante. E de onde vem? É uma sementinha lá embaixo, na lama, naquele brejo imundo. E aquela sementinha, com todo o seu esplendor, sempre brilhará nela. Dentro da lama, então. Mas ela tem que se esforçar diariamente, sabendo que é escuro, sujo, imundo, enlodado naquele local onde está vivendo, mesmo assim esforça-se para sair através da lama, das coisas
da água e dos lugares estagnados até que tire a sua cabeça para fora, a luz. Expresse o que estava escondido ali o tempo todo. Acho que um vencedor que uma vez estava no pecado, uma vez coisas estavam erradas, não se preocupe com isso agora. Uma vez você fez coisas que estavam erradas. Então, agora, por que olhar de volta para o brejo novamente? Vejam, Deus, por sua predestinação, estão vendo? Trouxe a semente à vida, expressando-se, chegando à vida. E agora, acima disso, venceu. Estão vendo? Ele não se expressa lá embaixo, ele se levanta para se expressar, nem você, seu pecado, adultério e tudo mais em que vivia. Você não expressou nada, mas havia uma semente ali dentro e teve a oportunidade de se expressar e agora está na presença de Jesus Cristo como a luz do sol. Isso fez trazer o que você realmente era no princípio. Está vendo o que quero dizer? Você viu a luz. Você creu em Deus. Você deixou o seu coração aberto e agora você é um lírio. Lembra do meu sermão sobre o lírio? Reverendo Lírio, como ele trabalhava. Embora não fiasse nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como um deles, olhai para ele. Ele levantou para... Ele não toma nada para si. O que é que ele faz? Ele coloca... mostra sua beleza, sua vida, para que outros possam ver. Sua vida é expressada para que outros possam ver a glória, o que está nele. O que estava nele naquela lama. Agora ele está por cima, é vencedor. Vence a lama. Ele vence as coisas do mundo. E agora, entrega-se espontaneamente. Todos podem olhar para ele, sua vida. Você não pode colocar um dedo nela. Vejam, ele é o verdadeiro vencedor. Você não pode dizer nada agora sobre ele. Está acima dela. Amém? Você não pode apontar o que ele era lá atrás, o que é agora. Está no alto. Então a abelha vem e diz, este é um perfume maravilhoso. Creio que eu vou pegar a minha parte. Abriu o coração. Bem, estou bem aqui. Tudo é tirado dele. Ele é um verdadeiro pastor. Expressa a glória de Deus, olha de onde ele veio, teve de vencer para fazer isso. Certa vez ele e ela eram jovens, simpáticos, bonitos. Tinham muitas tentações para atravessarem, mas venceram. Estão vendo? Venceram, agora estão expressando a verdadeira beleza de Cristo em suas vidas. Notem, expressando através da lama. Jesus nos deu o exemplo de como fazê-lo. Agora queremos saber como vencer. Jesus nos disse como fazê-lo. Vejam, humilde, ele se cingiu, tomou a toalha, lavou os pés de seus discípulos e os enxugou. O próprio Deus dos céus humilhou-se. Não queremos ser humilhados. É por isso que as mulheres não querem que seu cabelo cresça. O motivo de não quererem se vestir como damas, como deveriam se vestir. Como homem não deseja... Vejam, é a mesma coisa. Eles ficam humilhados. Mas Jesus constantemente, veja o que ele era. A grandeza. Vou dizer algo. A grandeza humilha-se. A graça humilha-se. A grandeza. Eu tive o privilégio de conhecer um grande homem. Um destes que tem uma muda de roupa e 5 centavos no bolso. E para conversar, esse é quem pensa que é algo quando não é nada. Mas eu estive com um grande homem. Mangas esfiapadas, os punhos. E eles fazem pensar que você é o grande. Vejam, a grandeza humilha-se. Não esqueça-se disso. Igreja, a grandeza expressa-se na humildade. Não quão bom você possa ser, não quero dizer da sujeira agora, quero dizer ser humilde em espírito, estão vendo? Não quero dizer que para não sair e levar-se e lavar-se, limpar-se, você sabe disso. Mas estou falando a respeito da humildade genuína, não de algo que é colocado, algo que realmente é humildade.
Jesus nos disse como fazer isso. Ele venceu. Vencer significa suportar a prova, certo? Como todos os velhos santos fizeram, como Jesus fez, no meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, suportou. Na própria presença da enfermidade, ele, sendo o Messias, os curou. Na presença da morte, ele trouxe isso à vida. Na presença do Calvário, sua própria morte, ele a derrotou ao entregar-se. Por quê? Pela palavra. Disse: destruireis este templo e em 3 dias o levantarei. Assim disse a palavra. E na presença da morte, ele a derrotou, venceu a morte. E na presença do inferno, o derrotou e venceu o inferno. Sim, na presença da sepultura, venceu a sepultura. Por quê? Tudo pela palavra e humildade. Oh, que coisa! Aí está um homem verdadeiro. Está para você tirar o exemplo. Estão vendo? Ele derrotou tudo e venceu. Vejam, a tentação foi para ele. Sabiam disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, como nós, ainda sem pecado. Ele foi tentado em bebida, por mulheres, por tudo que podia ser tentado. Foi tentado por tudo que somos. Ele era um homem, e mesmo assim você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor. Vencer significa reconhecer o diabo em cada uma das suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe e que é um pensamento. Não creia assim. Há um diabo verdadeiro. Ele é tão real quanto você, qualquer pessoa é, um verdadeiro demônio, e você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo. Então, ao mesmo tempo, você o reconhece e sabe que é um diabo e ele está contra você. Então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior e mais poderoso do que ele. Que aquele que está em você já o venceu e por sua graça, você é mais que um parceiro para ele. Aí está verdadeiramente vencer. Quando você conhece, olha para trás e diz: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, então você está derrotado. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam de acordo com a carne, mas com o Espírito. Então você verá que venceu e saberá que ele é um diabo. Você não pode dizer: eu tenho uma doença, eu não creio que é uma enfermidade. Sim, é uma enfermidade. Você tem câncer. Você não crê que é um câncer? É um câncer. Mas lembrem, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você deve compreender que o Espírito Santo que está em você já venceu essas coisas. E ele está em você, você pode vencer através dele. Exatamente sensato. É exatamente como está escrito nas Escrituras, vencendo. Eu tenho que me apressar. Já estou com 45 minutos agora. Realmente passou a hora. Notem, vencer. O Deus que está em você é maior que aquele que está nele. O Deus do mundo não é tão grande como o Deus do céu que está em você. Não mais do que trevas podem ficar na presença da luz. Agora, as trevas não podem ficar na presença da luz. Não importa o quanto esteja escuro, a luz a colocará para fora. Ela não pode suportar. Glória! Mas você tome o tanto de trevas que você desejar e tente ficar diante da luz e veja o que acontece. O que está em você é a luz. E o que está no mundo é trevas. Então a luz provou vencer as trevas. E um homem que está em Cristo e sabe que ele venceu as coisas do mundo, amém, não tem laço mais, você está livre. Ande na luz como ele é a luz. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Temos um companheiro um com o outro para sempre. Aí está. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Agora, se você olhar para trás, você é condenado. Você ainda continua no mundo. Mas se você está vivendo acima disso, então aquele que está em você tem guiado você acima das trevas, como o lírio que está acima da escuridão da lama. Ele está acima da escuridão das águas lamacentas. Ele está na luz, refletindo a beleza que foi colocada nele antes dele sair da lama. Amém! Agora eu
sinto como um cristão gritador. O que estava lá por Deus no princípio. Forçou o seu caminho para cima, venceu a casca, venceu a lama, venceu as águas, venceu tudo e foi vencedor. E refletiu a beleza e a glória de Deus. Esta é a maneira que cada crente faz. Foi a maneira que Noé fez, a maneira que Ló fez, a maneira... Veja, em que confusão ele estava. Esta foi a maneira de Moisés, maneira que Josué fez, maneira que Daniel fez, maneira que Sadraque e Mesaque fizeram. Essa foi a maneira que João Batista fez. Zacarias, Isabel. Essa foi a maneira que Simeão e Ana e cada um deles fez. Venceram uma lama que estava em volta neles, enfiaram as cabeças para cima disso e brilharam a glória de Deus. Isso é o que o verdadeiro cristão faz. Lembrem, Jesus nos mostrou como se faz isso. 40 dias de tentação. Ele foi tentado mais do que qualquer homem pudesse ser tentado. Agora note. Ele nos mostrou como se faz. Agora encerrarei em poucos minutos. Vejam, ele nos mostrou como se faz. Como ele fez? Através da palavra. Foi assim que ele fez isso, pois ele era a palavra. E Jesus disse, se habitas em mim, minhas palavras em vós, você está de volta à palavra da promessa. O que é a palavra da promessa para cada cristão? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, como eu venço, não eu, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Agora eu venço as coisas do mundo porque é a palavra em mim. Se habitais em mim, a minha palavra em vós. Pedis o que desejares. Continue tentando, você chegará em cima, tão certo como qualquer coisa. Vê? Você tem que chegar ao topo. 40 dias de tentação pela palavra de Deus, ele venceu. Quero salientar algo aqui, alguns minutinhos. Satanás fez as 3 investidas principais nele naquela tentação. Notem. Sempre tem sido 3. Não esqueça. Ele fez 3 investidas principais, da mais alta até a mais baixa. Tentou o seu melhor para conquistá-lo, mas ele era a palavra. Amém. O que ele usou? A si própria palavra. As 3 principais investidas de Satanás, ou investidas nele, ele as refutou com a palavra. Cada ataque, ele pôde fazê-lo com a palavra. Note agora, do mais alto ao mais baixo, o primeiro ataque que ele fez para usar o seu grande poder, que ele sabia que ele era a palavra, ele conhecia a sua posição. Você crê que ele conhecia? Eu sou o filho do homem. Conhecia a sua posição. E Satanás veio e queria que ele usasse seu próprio poder em si mesmo para instigá-lo. Ele queria que ele alimentasse a si próprio, estava faminto. Um homem, quando está com fome, ele pode fazer quase que qualquer coisa. Ele roubará, assaltará, pedirá esmola, emprestado, qualquer coisa. Vejam, ele tinha apetite. E Satanás usou o seu primeiro grande ataque principal nele para tomar o seu poder que havia sido dado para vencer e usar em si. Ele não usou em si, não. Ele usou em outros, isso mesmo, usou para os outros, não para si. Isso não era para ele, embora ele pudesse ter feito, com certeza poderia. Mas você vê como o diabo faz. O diabo quer que você dê atenção a ele. Ele fará o que o Pai lhe disser para fazer. Isso mesmo, mas Satanás disse, está escrito que ele dará aos anjos poder para... Ele disse sim, mas também está escrito. Aí está! Vejam, ele sabia quem ele era. Satanás, o pensamento vai mais profundo do que o que está escrito. Vejam, é a inspiração. O mais importante está dentro, o que realmente é. Embora ele pudesse ter feito isso, não fez, mas ele nunca deu atenção às propostas de Satanás. Agora aqui está uma coisa. Vejam, às vezes Satanás pode pegá-lo quando você pensa que está fazendo a vontade de Deus e pode fazer uma proposta, cair nisso. Sim, Senhor. Certamente ele pode. Agora, vamos pegar, por exemplo, nossas irmãs. São belas? Ele pode colocá-las em um ponto em que deixa o seu cabelo crescer e nem imagina que fica tão bem em você e de repente você pega algum tipo de sentimento de orgulho um pouquinho acima de qualquer coisa. Alguns de vocês, homens, você sabe o que quero dizer. Ele pode
tomar a mesma coisa e ofertá-la a você. Isso mesmo. Estão vendo? Você tem que vencer isso. Somente lembre, você está vivendo para Deus, tem um objetivo, que é Jesus Cristo. Fora isso, não há nada mais a contar, exceto Ele. Então, em segundo, sua família. Então, você mesmo. Mas primeiro, Deus. E depois, sua família. E em seguida, você. Você é o número 13. Este é o fim do caminho. Coloque-se por último. E Ele o fez. Note o que ele poderia ter feito. Disse: eu poderia chamar o meu pai e falar com ele. Imediatamente ele enviaria 12 legiões de anjos, sendo que só um deles poderia destruir o mundo. Disse: se o meu reino fosse desse mundo, então os meus súditos lutariam por ele, mas meu reino é de cima. Aí está, estão vendo? Embora ele pudesse ter feito isso, nunca deu ouvidos à proposta de Satanás. Agora, você já ouviu as pessoas dizerem: se você é um curador divino, se você é curador divino, vai e traga o seu curador divino. Tem um homem aqui que está enfermo, gostaria de vê-lo curar o homem. Vem, é aquele mesmo demônio. Ele está tentando fazer a proposta a você, está tentando fazer com que você ouça a ele, não a Deus, mas um verdadeiro, fiel servo de Deus ouvirá e verá o que o pai disser primeiro. Como o pequeno bebê de Tadslevski, quando eles mandaram aqui a senhora de Tadslevski, disse: irmão Branham, estou falando da Alemanha. O exército americano estava lá com um de seus aviões a jato pousado no campo, me levaria para a Alemanha e voltaria no dia. Ele era um capelão, o bebê estava morto lá, e aquela pobre mãe gritando disse: ouçam, disse: eu sei. Eu estava lá de pé e vi aquela mulher segurando o nenê morto em seus braços, a qual havia morrido naquela manhã. Eu vi o irmão Branham vindo e colocou as suas mãos sobre aquele bebê morto. Ele voltou à vida. Disse: este é o meu bebê, irmão Branham. Ele nunca havia morrido, nunca havia morrido em sua família. E aquela coisinha ficou doente e certa manhã morreu naquela tarde. Eu disse: bem, isso é muito bom, irmão. Está que vem, pai diz: eu fui até a floresta, orei, voltei, já havia telefonado 2 ou 3 vezes antes que voltasse na manhã seguinte. Nada. O médico disse: está bem, disse: você tem fé? Sim, senhora, nós não deixaremos o nenê sair do hospital. Deixa-o deitado, você fica aqui com ele, não tem problemas. O irmão Staniscleve foi ver o major do exército, disseram: claro, voaremos com ele, traremos de volta. E lá estava no avião. Um avião pronto, esperando para me levar aquela manhã, trazer de volta naquela noite para a Alemanha, de Heidelberg, a Alemanha, para a ressurreição daquele bebê. Eu disse: lógico que Deus pode fazer isso, mas vamos ver qual é a vontade dele. Então, saí e orei a noite toda. Nada aconteceu. Voltei de manhã, nada. Eu entrei no quarto, logo então olhei, lá estava aquela luz pendida perto da porta. Disse: não coloque sua mão nisso, não repreenda, é a mão de Deus. Eu falei com ela pelo telefone e disse: irmã Staniscleve, enterra o bebê, é a mão do Senhor, é a vontade de Deus. Algo acontecerá com aquele bebê no decorrer do tempo. Deixe-o ir para onde Deus sabe que ele está. Se você vive você não pode. Você deixe isso, exatamente assim. Aquele grande pregador luterano na Alemanha escreveu uma carta e disse: como eu aprecio o irmão Branham, esperando até a precisa decisão de Deus antes de alguma coisa. É isso? Segure na decisão de Deus. Não importa o que os outros digam, seja o que for, não receba oferta de Satanás, de modo nenhum. Se Satanás disser: agora batismo na água, em nome do Pai e Filho, se ele oferece, deixe algo de lado. Deus disse de outra maneira. Se ele disse: você é um bom homem, você não tem que ser, você é uma boa mulher, você não tem que fazer a sua oferta. Não. Se a palavra diz algo diferente, você fique com a palavra, seja o que for. Esse é o exemplo que Jesus dá. É aquela investida principal, está vendo? Que ele deu nele. Então, a segunda investida, eu apressarei. A próxima grande investida foi o que ele fez sobre ele para que ele se mostrasse. Como isso realmente atinge os servos de Deus, ser um exibicionista, mostrar que pode fazer. Glória a Deus, aleluia, sou libertador, sou algo, estão vendo? Vem até aqui, em cima no templo e sente-se aqui. Ele o tentou para fazer. Agora lembrem, ele foi tentado a fazer. Foi tão difícil. Disse: agora, se você deseja ser algo diante das pessoas, fique de pé nesse templo e pule daí. Eu darei a escritura para isto. Ele daria os anjos ordens a teu respeito para que nunca tropece alguma coisa. Te sustentarão. Fazer dele um exibicionista, mostrar sua autoridade. Nenhum verdadeiro servo de Deus faz isso. Você vê um homem se mostrando empolado e tal, lembre, algo errado aí. Não, Deus não quer isso. Jesus deu o exemplo. Ele poderia ter feito. Certamente poderia, mas ele não o fez. Nenhum servo de Deus é exibicionista para tentar tomar o poder de Deus e mostrar-se acima de alguém. Você lembra quando Moisés fez isso? Lembra? Deus deu-lhe poder para fazer o que ele desejasse.
e o tornou profeta. Ele foi até a rocha, feriu a rocha pela segunda vez. Aquilo foi contra a vontade de Deus. Deus disse, fale com a rocha, não a fira outra vez. Você rompe todo o tipo aqui. A rocha vai ser ferida somente uma vez. Mas ele falou da fraqueza da palavra quando ele fez aquilo, que isto não era o suficiente. Sim, a palavra era que está em frente, aquela rocha era a palavra. E a primeira vez que ele feriu a rocha, as águas vieram, então eles ficaram com sede outra vez. Ele disse, agora vá, fale com a rocha. Ela foi ferida somente uma vez. Vejam, a insuficiência da palavra. Moisés testificou isso, que a palavra não estava certa. Ela tinha de ser ferida outra vez. Então Moisés foi até lá embaixo, feriu a rocha assim, disse, saia. Ela não saiu, então ele a feriu outra vez e disse, saia, eu ordeno sair, e as águas vieram. Deus disse, vem até aqui. Vem aqui. Você glorificou a si próprio. Você pegou o meu poder ao invés de santificar, você santificou a você mesmo. Agora você não vai alcançar a terra. Veja que isto fique parecendo, mas aqui você vai ficar aqui. Oh, que coisa, nunca houve um como Moisés, você sabe. Oh, não. Quando tratou-se daquele exibicionismo com Jesus, ele disse, suba no templo aqui, pule. Ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele o refutou com a palavra em cada investida. Nenhum servo verdadeiro alguma vez tenta mostrar a si mesmo com o poder de Deus. Se ele fez, ele perde logo em seguida. O terceiro e grande ataque. Satanás ofereceu para perder este reino para ele. Ele o fez, Satanás disse, estes reinos do mundo são meus. Eu faço com eles o que desejar, eu lhes darei. Mas lembre-se, ele estava tentando pegá-lo para perdê-lo sem a cruz. Se ele o fizesse, estaríamos perdidos. Ele podia ter tido um reino, mas ele devia seguir, devia voltar. Ele foi tentado em dizer, fazer isso. Esta é a coisa difícil. Ele foi tentado tomar a sua liberdade de ser rei da terra sem a cruz. Mas se ele tivesse, os seus súditos teriam morrido. Satanás teria feito alegremente aquela proposta a ele. Porém, ele disse, vai-te, Satanás! Ele não fez aquilo. Ele foi, sofreu, tomou aquele caminho difícil, tomou o caminho da perseguição, da morte. Estamos hoje desejando tomar esse mesmo caminho que ele tomou. Estamos desejando morrer. Nós queremos nos entregar a Deus, perder todo o mundo e as coisas para servi-lo. Agora, ele não falhou em fazer. Conscientemente perdemos isso. Satanás havia lhe dado, mas ele não quis, embora Jesus fosse tentado. Ele venceu por nós. Ele resistiu todas as tentações por mim e por você. Vejam, ele poderia ter tomado isso de imediato, mas porque ele escolheu outro caminho, para que então pudéssemos vir e estar com ele. E se ele pagou tal preço, então quão pequenos seríamos nós em não aceitá-lo, quando lembramos que não há nada aqui. Se você viver 100 anos, o que acontecerá? Sua mente se perderá e ficará aleijado e velho, tremendo, e por aí você vai, e este é o fim. Vença isso. Como você faz isso? Através da palavra. O que a palavra disser, você faça. Ande humilde, viva como Jesus. Ele sofreu todas as coisas por você e por mim. Ele é nosso exemplo como vencer nossa geração maligna, assim como ele venceu a sua geração maligna. Lembrem-se, quando ele chegou à Terra, havia o mesmo tanto de incredulidade ou mais do que houve em qualquer outro tempo. Isto não lhe incomodou nem um pouquinho. Quando eles chamaram de demônio ao invés de Deus, quando eles lhe chamaram de tudo que poderia
não incomodou nem um pouquinho. Ele tinha um objetivo: agradar ao Pai, guardar a palavra. A palavra é Deus. Ele tinha opinião. Às vezes somos tentados a voltar, muitos de vocês tentados a voltar para as denominações, voltar e seguir, porque todo mundo está dizendo: qual denominação você pertence, com qual igreja você está afiliado. Somos tentados a fazer isso, todos nós. Nossas irmãs são tentadas a voltar e se unir com alguns restantes das igrejas, como alguns assembleanos ou da Igreja de Deus, e alguns deles continuam sendo pentecostais e deixam cortar seus cabelos, vestem-se de qualquer maneira, como queiram. Você está sendo tentado a fazer isso, voltar a ser popular com a geração perversa em que estamos vivendo, quando este é o principal pecado do nosso dia, o maior pecado entre o nosso povo, o mundanismo. Como a Bíblia disse, Laodiceia, mundana, rica, não tem necessidade de nada e não sabe que está nua, miserável, pobre e cega. Este é o pecado do nosso dia. Quando você ouve a palavra de Deus clamando contra isso, então tome o outro caminho. Você é impopular com o mundo. Você é tentado a voltar. Eu sei que vocês continuam me dizendo. Eu sei que você está dizendo o tempo todo. Eu sei que vocês se cansam de mim por repetir essas coisas. Eu também me canso de ver vocês fazendo isso. Esse pecado do qual estou tentando vos falar a respeito, dizer, por que está repisando isso? Pare de fazer isso então, tentando salvar a sua vida através da palavra. Eu também fico cansado, então conserte. Isso é pecado e não deve ser feito. Sim, senhor. Se temos que vencer essas coisas, temos de ser tentados por elas. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Agora, encerrando, dizemos, há uma recompensa para o vencedor. Deixe-me ler algo aqui para você. Vejamos a Bíblia. Peguemos Apocalipse 3, capítulo 2. Note aqui agora. Todas essas coisas que tenho falado a respeito de vencer. Agora você olhe para você, examine-se no espelho espiritual. Veja se você tem vencido. Agora, a primeira mensagem ao anjo de Éfeso. Quero que ouçam o que ele disse em Apocalipse 2, versículo 7. Isso para aquela era da igreja, quando ele lhes falou tudo o que haviam feito, deixaram seu primeiro amor. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que a pessoa não igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vejam, vencedores em Éfeso. Agora, a seguinte foi para Esmirna, para os vencedores nisso. Agora no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vendo? O vencedor. A Pérgamo. Descobrimos que o vencedor havia deixado para ele nisso. Leremos o versículo 17 para a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos é para indivíduos, não para um grupo, para indivíduo. Esta é a noiva saindo. Está vendo? Da igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Dá-lhe uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. É para o vencedor da era da igreja. Agora, a seguinte é Tiatira. Vamos descobrir o que o vencedor tinha naquele dia. Vamos ver, versículo 26. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Isso mesmo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vejam, como ele no seu trono. Cristo regerá as nações com vara de ferro. E aqui está a igreja que venceu, sentada lá com ele para quebrar as nações como uma vara de ferro. Agora vamos passar então para a igreja de Sardes. Agora, o versículo 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. É para o vencedor em Sardes. Agora, vamos ler o versículo 12. Agora, é para a igreja de Filadélfia. No versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Note as promessas dos vencedores, estão vendo? Agora, Laodiceia, essa é a última era da igreja. Haverá alguns vencedores lá. Note, lembre-se de cada era da igreja aí que precede, herda tudo que foi oferecido às outras. Veja aqui em cima. Agora aqui está, após eles realmente terem recebido todos esses poderes e esses novos nomes e tudo mais escrito que ele prometeu de comer do maná escondido através de tudo isso. Note esta última era da igreja. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Amém. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma recompensa para os vencedores. Siga em frente, Lírio. Se está em você, empurre a lama e tal, e siga para cima, sim, Senhor, para sentar-se comigo no meu trono. Sabe, certa vez a mãe de Tiago e João, não teremos tempo para ler, a mãe de Tiago e João pediu um lugar. Sabia disso? Lembra disso? Senhor, deixe meu filho se sentar de um lado e o outro do outro. Esse é o desejo da mãe para seus filhos. Mas o que aconteceu? Porém, aquele lugar, Jesus disse, era predestinado. Essa posição não existia naquele tempo. Por quê? Notem, será concedido àqueles que são designados. Como? Aquele que senta à destra e o outro próximo dele tinha de ser um vencedor. Continua ele. Eu não concedo, não posso conceder, porém será dado depois que as provas vierem. Amém. Estão vendo? Eu não posso conceder isso, mas depois que a prova vier, eles sentarão à direita e à esquerda. Há uma semente predestinada esperando no além. Ela será dada àqueles aos quais está prometida, será dada lá, mas o teste ainda não veio, ele ainda não venceu. Veja, uma pessoa que tinha de tomar esse lugar em um lado e outra do outro lado, próxima a ele no reino, isso ainda não foi dado. Estão vendo? Aquele não foi vencedor ainda, a prova ainda não caiu, ela cairá no futuro. Se sofremos por Cristo e sua palavra, reinaremos com ele, pois ele é a palavra. Lembrem-se, se sofrermos por ele e a sua palavra, reinaremos com ele na sua palavra. Notem, ele, nosso exemplo, venceu e então subiu depois dele ter conquistado a morte, inferno, enfermidade, sepultura. Ele conquistou tudo, então ele subiu, tirou cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Aquele foi o Antigo Testamento com os santos do Antigo Testamento que venceram. Procuraram tal pessoa, morreram antes que ela pudesse chegar lá, mas quando essa pessoa veio, ela não impediu aqueles que dormiam. Amém. Não pode perder de nenhuma maneira, viver ou morrer. Que diferença faz? Não impedirá. Vejam. Buscam isso. Mesmo Jó, lá no passado, esperou isso. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive e nos últimos dias ele virá sobre a terra. Havia somente um homem perfeito, e ofereceu sacrifício, fez tudo o que Deus lhe disse para fazer, e ele o fez com reverência e respeito aos profetas. Então Satanás veio para lhe tentar exatamente como vem para tentar você. O que foi que ele fez? Ele continuou lá de pé. Até a sua esposa veio e disse, por que não abençoas a Deus e morre? Está tão miserável aí. Ele disse, tu falas como louca. A Bíblia nunca disse que ela era louca, mas ela falava como uma. Disse, tu falas como uma louca. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele venceu. Ele venceu aquilo que os vizinhos diziam. Venceu tudo que os membros da igreja, Bildade, todos falaram. Venceu o bispo, aquele que falou. Ele venceu o cardeal e o que ele dizia. Venceu a denominação e aquilo que diziam. Ele permaneceu com a justificação da palavra. Amém! Embora isso lhe custasse tudo que possuía, mesmo seus filhos, ele raspou a chaga com um pedaço de telha sentado na cinza. Mesmo assim, ele venceu. E quando aquela grande hora de provação finalmente terminou, então a desgraça passou.
olhou para cada coisa racional, disse: há uma esperança na árvore, que ela morre, viverá outra vez. E aquela semente cai no chão, se apodrece e vive outra vez, porém um homem se prostra, seu espírito é dado, entregue, ele se definha, seus filhos vêm, seus filhos honrarem-no e prantear sobre ele. Ele não compreende e ele não se levantará mais. Oh, lá está ele. Qual é o problema? Também sou semente, eu sou algo, esta é uma semente e vou para o chão. Não posso levantar mais, deitarei lá, esconda-me na sepultura e guarda-me, o lugar secreto até que tua ira passe. Se estou em julgamento como as rochas, se gastam como as águas, gastaram as rochas. Oh, ele saiu falando todas essas coisas. Ele podia ver todos os exemplos lá do que era, mas ele não podia ver. Irmã Rogers, lembra? Eu preguei isso no funeral de Busty. Vejam como ele estava afastado da pedra e como estas coisas por todo o caminho. Esconde-me na sepultura, guarda-me no lugar secreto. Ele seguiu adiante, forçando. Ele disse: gostaria de saber onde poder ir. Um homem que pudesse colocar suas mãos em mim, um homem pecador e um Deus santo, e falar com ele sobre mim. Oh, que coisa! Ele está lá! Eu sei que ele está lá! Alguém lá que pode fazer isso! Alguém em algum lugar onde possa encontrar essa pessoa, onde poderia encontrar. Eu bateria em sua porta e falaria com ele. Se alguém pudesse colocar sua mão sobre mim, Deus, e abrir o caminho para mim, falar. Se eu pudesse somente encontrar essa pessoa. Oh, onde está ele? Existe essa pessoa. Ainda existe essa pessoa. Amém. Eu sei que meu Redentor vive. Embora depois dos vermes a pele terem destruído meu corpo, ainda em minha carne verei a Deus, o qual eu mesmo verei. Ele estará sobre a terra nos últimos dias. Na manhã da Páscoa, quando ele levantou no ali, um corpo de Jó não era mais do que uma colher cheia de cinzas. Ele estava esperando, estava naquele grupo eleito. Levantou da sepultura, entrou na cidade de Abraão, Isaque e Jacó. Jó, oh, que coisa! Glória, amém! Pois eles procuravam tal pessoa. E para aqueles os quais esperam por Cristo pela segunda vez, podem vencer as coisas deste mundo por sua graça, para vir nele fechar os seus olhos e tudo exceto a ele e a sua palavra. Ele aparecerá pela segunda vez na glória. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que permaneceram vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e serão levados para encontrar com eles nos ares. Seja eu uma colher de cinzas ou esteja vivendo quando ele vier, isso não me fará nenhuma diferença. Amém. Não importa, porque eu consegui captar a visão. O véu caiu, eu vi que podia se colocar de pé e colocar sua mão sobre mim, um homem pecador e sobre um Deus santo. Ele é a minha propiciação. Ele é a palavra na qual estou firmado no princípio. Era o verbo, ele é aquele verbo e ele me representa. Amém! Eu gritarei com todo o fôlego que eu tiver. Ele é a minha ressurreição e minha vida. Embora todos os terrenos sejam areia movediça, todos os outros terrenos também são areia movediças. Como ele pegou aqueles que buscavam aquilo, da mesma forma virá ele a cada santo do Novo Testamento que venceu a cada crítica denominacional, o qual sempre venceu todos os pecados populares deste dia, desta era em que vivemos, como ele fez em todas as outras eras. São os que venceram, que sou rica, de nada tenho falta, oh, eu sou tudo isso e tudo aquilo, sou a noiva, sou isto, não tenho necessidade de nada, e não sabeis que estás nua e cega. Vem aquela era enganosa que eu disse, não é como aqueles que tinham sua cabeça cortada lá atrás para conseguir a pedra branca, não como aqueles que morreram sob martírios ou queimados em estacas e coisas assim, os que ganharam a coroa, mas essa era enganadora agora, que pensam que são tudo. Bem, eu sou membro da igreja, sou um bom homem, boa mulher, eu faço isso, não tenho que fazer isso, mas aquele que vencer, aqueles que venceram todas essas coisas mundanas, essa era o que farão? Todos sentarão com ele em seu trono e irão no arrebatamento quando ele vier. Oh, que coisa! O que me importa, então, para que devemos preocupar com o que o mundo diz? Devemos nos preocupar com o que alguém diz? O grande Espírito Santo está em nosso meio. A sua coluna de fogo nos guia, nos dirige, sua palavra está vindicada diante de nós e seu amor está em nosso coração. O mundo está atrás, nós passamos a morte para a vida. O mundo pensa que você está louco, porém, deverá Jesus carregar a sua cruz sozinho e o mundo todo estar livre. Há uma cruz para cada um e há uma cruz para mim.
33 anos no campo, e esta cruz consagrada carregarei até a morte me libertar. Que meus irmãos me rejeitem, digam o que quiserem me rejeitar, mas eu fico firme nesta palavra, só nela. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então no arrebatamento irei para casa e terei uma coroa para usar. É o que todos desejamos, não é? É o que queremos. Esta é a nossa esperança e apelo. Nenhum outro pensamento temos, mas Jesus Cristo, e na sua justiça estamos firmes em sua justiça, em sua palavra, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e a palavra continua a se vindicar. Como vencer? Tomando a palavra, a promessa em simplicidade, andando humilde. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar, então irei para casa para uma coroa usar. Oh, quando aquela trombeta soar, você pode me enterrar no mar, mas aquela trombeta me despertará. Um dia eu irei para casa, amém. Até então eu lutarei, amém. Carregando esta cruz com os meus olhos, não no povo, mas lá no Calvário, porque ele foi o meu exemplo, mostrou como fazê-lo. Nós seguiremos o seu exemplo alegremente dia após dia. Seguindo vou Jesus, cada passo do caminho. Seguindo Jesus, cada passo do caminho. Não gosta disso? Oh, como eu penso, segui-lo dia a dia em cada passo do caminho. Vamos orar. Senhor Jesus, 1h15 agora de pé aqui, tentando tomar a tua palavra e explicá-la ao povo. Como? O que fazer para vencer? Tu nos disseste como se faz, não somente nos disseste, mas nos mostraste. Tu nos dirigiste, nos mostraste como fazer. Receber a palavra dentro de nós e estamos certos de que estamos segurando essa palavra. Está escrito em cada tentação para ser humilde, andar humilde. Então venceremos através de ti, através do teu poder, o qual já conquistou nosso inimigo. E a única coisa que temos de fazer é só andarmos humildes, com fé, crendo nisso, em nosso emblema de identificação do Espírito Santo. E Satanás tem de mover-se. Há lenços aqui representam pessoas enfermas. Eles têm necessidade, Senhor. E leem tua infalível palavra, que tiravam do corpo de São Paulo lenços e aventais. Colocavam-nos as pessoas enfermas. Espíritos malignos saíam e grandes milagres eram feitos. Agora tu és o mesmo Senhor Jesus Cristo hoje. Paulo pregou esta palavra, escreveu esta palavra, a mesma palavra que estamos tentando seguir, porque ele tomou o Antigo Testamento e o tipificou e mostrou que era um tipo que todo o Antigo Testamento era um tipo perfeito do Novo. Ó Senhor, que sigamos esse exemplo. Vemos nosso Senhor, o que Ele fez, e vemos aqueles santos do Antigo Testamento hoje, vemos que realmente se foram. Quando Jesus ressuscitou, foram tocar a trombeta com Ele. Nós cremos que a noiva subirá, juntará o grupo de hebreus dela, e juntos haverá a ceia das bodas da glória. Estão esperando. Rogamos que tua misericórdia e graça venha sobre nós. Vencedores, Senhor, vencedores é o que almejamos ser. Vencedores. Senhor Jesus, venceste o mundo. Agora rogo que concedas a cada pessoa aqui esta manhã que deixe todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corra com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo nos disse, nosso Pai Celestial, que lá no livro de Hebreus, que deveríamos deixar todo o embaraço, no capítulo 12, ele falou disso depois de ele ter mostrado como exemplo no passado aqueles que realmente seguiram, e aqueles que não seguiram, e aqueles que seguiram como mornos, e aqueles que seguiram bem na frente, aqueles que permaneceram para trás, todos mostraram um exemplo. Então, ele virou e disse, deixemos de lado todo o embaraço, tudo o que nos rodeia.
para que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Ele, o autor e consumidor da nossa fé, o qual nos deu o exemplo. Nós fazemos isso esta manhã, Pai, agora de cabeça inclinada. Examinemos muito bem agora, sintamos de perto e então sejamos muito sinceros. Isso exige o seu exame e a sua sinceridade. Agora esteja realmente em oração enquanto examina agora. Sonda-me, Senhor, prova-me e vê se há em mim algum mal. Se houver, Senhor, que eu deixe isso aqui agora. Este lugar onde eu estou inclinado é o teu altar. E coloco aqui mesmo agora, pisarei nisso quando eu for embora. Isso ficará aí. O poder do teu sangue consumirá isso. Eu quero ser vencedor. Eu tenho algo que está me incomodando, Senhor. Quero vencer isso hoje. Eu posso através de ti. Fui ensinado que através da tua palavra. Deixo isso aqui agora, Senhor. Pisarei nisso quando eu sair desse edifício hoje. Saberei que ficou na vasilha de alvejar de Deus. Nunca mais será lembrado. Agora confessarei e pedirei misericórdia. De cabeça inclinada, olhos fechados, coração pensativo. Esta é a porta para a alma. Agora, existe algo que você quer deixar de lado hoje? Algo que você quer vencer? Tem tentado tanto, mas hoje você vai parar de tentar? Vai aceitar o que ele fez? Gostaria de levantar a sua mão dizendo: Senhor, quero vencer. Tem uma coisa que me incomoda. Senhor Jesus, tu vês essas mãos. Agora, como teu servo de pé entre a vida e a morte, repreendo tudo que está incomodando essas pessoas e a mim. E peço que, em nome de Jesus Cristo, que deixemos isso aqui no altar de Deus e saiamos livres hoje como vencedores. Se nossas irmãs não tiverem a graça antes, não tiveram a graça antes, que seja concedido agora, Senhor. Se nossos irmãos não tiveram a graça, que seja concedido agora. E que a humildade, mãe com seus filhos, em vez de ser arrogante, que ela saiba que ela é uma pregadora para essas criancinhas e sua vida é um exemplo. O papai é um exemplo para a mamãe, porque ele é o cabeça da casa, e a mãe que tenta dominá-lo, que ela nunca faça isso. Se ele a trata como capacho, que nunca mais seja assim. Ela é uma adjutora. Concede, Senhor, que todas essas coisas que estão escondidas, Senhor, sejam tiradas. Nós nos consagramos, Pai, o tempo da vida que temos por frente, sabendo disso, e temos de chegar até o fim e da maneira certa. Então hoje aproveitamos, depois desta mensagem, aproveitamos, Senhor, para virmos, porque estamos convidados a vir. Deixa teus cuidados com Ele, pois Ele cuidará de ti. Sei que tu te importas, Senhor, tu te importaste o suficiente morrendo por nós, e sim, nós nos importamos para virmos aceitar aquilo pelo que morreste. Santifica-me, Senhor, enche-nos de novo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo reine em nosso coração, para crermos que andaremos, esquecendo as coisas que passaram, a lama, a sujeira na qual uma vez vivemos. Avançaremos para o sinal do chamado do alto, onde nossa luz possa brilhar tanto em mansidão e humildade que cada transeunte diga: há um cristão que mora ali, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, uma verdadeira flor consagrada de Deus. É amável, gentil, sempre amando, é amável, compreensível. Concede, Pai, que sejamos o sal, que a terra esteja sedenta. Concede, Pai, vençamos as coisas deste mundo e os cuidados desta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso ouvir? Agora levantemos a mão. O Salvador chamando. Chamando como? Saia da lama. Para uma vida mais alta, algo em que você puxa para aquele lado. O que é isso? É Ele. Lá embaixo da lama, florzinhas. Vocês tiveram vida lá empurrando vocês. Isso é o que chama você. Saia da lama. Siga-me. Agora você faz isso sinceramente? Feche os olhos.
Agora, onde Ele me guiar, eu o seguirei. Agora, renda-se. Onde quer que me guiar, eu o seguirei. Onde quer que me guiar, eu o seguirei. Irei com ele até o fim. Onde ele me guiar, bem suave agora, lembrem-se, entregue-se. Onde Ele me guiar, eu entrego aqui, Senhor. Eu te seguirei de agora em diante. Eu aceito, creio. Onde Ele me guiar. Lembre-se, sua vida testificará mais alto do que sua boca. O que você vive provará para as pessoas mais do que o que você fala. Vai com Ele. Até onde? Até o fim. Somente consagre-se profundamente e sinceramente de todo o coração. Que seria se esta fosse a última vez que lhe fosse permitido orar? Talvez seja. Espero que não. Mas pode ser. Esteja certo agora. Muito certo. Bem certo. Lembrem-se, um dia a porta se fechará e estará tudo acabado. Pedi e recebereis. Imagine só todas as glórias que Ele lhe ofereceu lá, tudo que Ele... Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que és o meu vencedor. Ando contigo, Senhor. Quero estar próximo de ti, onde tu estiveres, desejo estar. E lembrem-se, tu nos disseste, Pai, que estaríamos para sempre com o Senhor quando fôssemos levados. Somente temos um olhar de relance agora nele, enquanto ele anda conosco, mas então, que grande coisa é saber que ele está conosco, nosso meio. O que será quando estivermos com ele para sempre? Nós amamos tanto as nossas atividades, podemos sair dirigindo, fazer compras, pescar, caçar, o que fizemos, mas quando a igreja abre, queremos ir encontrar-nos com o nosso Senhor. Essa é a maior de todas as coisas que tu nos prometeste, e para sempre estaremos com o Senhor, nos sentaremos com Ele para sempre. Ó Deus, nós, humildemente, de cabeça inclinada, aceitamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sente que pode deixar agora tudo, cada fardo, andar por cima disso agora. Se você pode, levante a mão, diga: pela graça de Deus, deixa esta prova aqui. Não lutarei mais. Vou segurar na tua mão. Começarei a andar. Tenho lutado, irmão Branham. Tentei parar de fumar. Tentei deixar meu cabelo crescer. Tenho tentado tanto, irmão Branham, não consigo. Não tente mais. Segure em sua mão. Diga: Pai, coloca a minha na tua. Está vendo? Eu vou ter que andar. Vou seguir em frente, Senhor, olhando para ti. Acontecerá. Isso levará como cada verdadeiro cristão. Até a noite, quando nos veremos. Deus ame vocês e esteja com vocês. Vocês são meus filhos do Evangelho, foram comprados. Agora aqui está o seu pastor de volta para despedir, irmão Neville.